Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma tarde e um bom começo de noite a cada amigo, a cada amiga. Peço a você que está visitando o nosso canal para se inscrever. Meu amigo, nos conceda essa oportunidade, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Amigos, neste vídeo, muitas informações, opiniões para poder passar para vocês. Vamos falar aqui sobre a partida de amanhã, Vasco da Gama e Madureira, partida de 6 pontos. Vamos falar aí sobre a situação de reforços aí, um caminhão de jogadores aí sendo oferecidos para o Vasco, uma reviravolta numa negociação, jogador podendo vir aí de São Paulo, e vamos falar aí sobre a denúncia que o Levenciano fez, mais uma treta aí com essa diretoria administrativa interina que ocupa hoje o Vasco da Gama. Bom, antes, dois informativos. Primeiramente, daqui a pouco, às 17h45, live lá no canal Alternativo. Meu amigo e minha amiga que não é inscrito lá no canal Alternativo, por favor, estamos fazendo a nossa live por lá. Se inscrevam e deixarei na descrição deste vídeo e fixado nos comentários o link do novo canal. E a gente agradece mais uma vez a família do Barbosa, maior goleiro da história do Vasco da Gama. Hoje o que o Vasco da Gama teve de mídia aí no Sport TV, na ESPN, foi uma coisa que a gente nunca tinha visto aí nos últimos anos aí. Então, parabéns, muito obrigado ao Barbosa, goleiro injustiçado, e que verdadeiramente sempre honrou a camisa da seleção brasileira e a do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, vamos lá. Vasco da Gama e Madureira confirmado para amanhã lá no estádio Los Lários, em Xerém, às 15h30. Jogo aí de 6 pontos. Vasco da Gama ocupa a Vasco da Gama ocupa a 8ª colocação com 5 pontos. A equipe do Madureira está na 5ª colocação com 9 pontos. E o Vasco vencendo encosta ali e vai ficar muito próximo ali daquelas equipes ali que lutam para chegar entre as 4 primeiras e terem uma vaga aí nas semifinais da Taça Guanabara. Notícias boas porque hoje foi dia de apresentação em São Januário. Léo Jabá foi apresentado, ponta direita de 22 anos, né, com passagens pelo futebol da Rússia e também pelo PAOK. O jogador chega a custo zero para o Vasco da Gama, o PAOK vai pagar aí o salário integralmente deste atleta. Confirmado, Germancano treinou com bola. O próprio empresário dele hoje se manifestou falando que Cano joga amanhã. E o Cano também fica no Vasco da Gama, segundo o empresário dele. Muitas expectativas aí com relação à possível saída do Cano, mas a princípio ele fica no Vasco da Gama. Na nossa live a gente vai falar muito sobre essa partida. Com relação a reforços aí, foi um dia de muita polêmica, gente. Pela parte da manhã a gente falou que o Bernardo foi oferecido ao Vasco da Gama, o nome dele está sendo avaliado, e o Sidão, pasmem os senhores,
pode retornar aí ao Vasco da Gama. O nome do Sidão foi cogitado aí para poder voltar à Colina. É brincadeira, né? Bom, outro reforço que pode pintar no Vasco da Gama é o atacante lá do Paysandu, o Nicolas, né? E foi uma polêmica danada, parecia que era o Romário, porque o jogador do Paysandu teve aí, ligou pro Pássaro, né? Mas só que o presidente lá do Paysandu resolveu se manifestar e disse o seguinte: olha, não vão aliciar meu jogador, a gente não libera o jogador de graça, e se o Vasco quiser contar com o jogador, vai ter que colocar grana na mesa, né? Então todo esse imbróglio aí com relação ao Nicolas, atacante lá do Paysandu. O Vasco também teve aí o nome do Matheus Jesus, jogador do Corinthians, oferecido, né? O nome segue aí sendo avaliado pela comissão técnica do Vasco, e teve hoje uma novidade aí muito boa, que foi o nome do Hernandes. A gente tem dito aqui, o nome do Hernandes foi ventilado ainda quando existia aquele imbróglio lá envolvendo Benítez, e o nome dele hoje mais uma vez foi ventilado. Bom, Hernandes nesse time do Vasco, com uma perna só, joga muito mais do que o Marquinhos Gabriel e cairia muito bem aí na equipe do Vasco da Gama. Jogador de 37 anos, mas muito bom jogador o Hernandes. Estando em forma física, seria um bom jogador aí pro Vasco. E meus amigos, hoje teve uma treta aí danada. O Levin fez uma denúncia sobre o descaso que está acontecendo no Vasco. O nome do Vasco da Gama não consta, o nome do Vasco ficou fora da listagem dos clubes formadores da CBF. Motivo? Paz, meus senhores. O Vasco não fez a inspeção lá no CT do Almirante. Então a CBF não colocou o nome lá do Vasco da Gama no rol. A CBF também não teve acesso como está o desenvolvimento do trabalho da base do Vasco, no que tangencia o aspecto social. E meus amigos, tudo isso é vergonhoso. E o Levin fez essa denúncia hoje no Instagram dele, muito chateado com essa situação aí. Engraçado que quando ganha título, vai o seu Osório, vai o seu Salgado tirar onda com a base. O mínimo esses caras não conseguem fazer. O mínimo, uma inspeção no centro de treinamento para que o nome do Vasco esteja lá no rol de clubes formadores. O Vasco não precisa dizer, né, gente? Revelou Romário, Edmundo, Roberto, Felipe, o Pedrinho, tantos e tantos jogadores aí. Quanta vergonha. Mas haverá mudança. O dia aí do resgate do Vasco está muito próximo aí, e com certeza virá uma reviravolta aí na justiça. Tá bom, meus amigos? Então, às 17h45, live lá no outro canal. Se inscrevam. Grato pela sua audiência. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e já deu Vasco. Valeu, abraço.